Olá, esta é a aula 2 para os alunos do segundo ano do ensino médio, a continuação da correção das questões da ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada. Nós vamos fazer da 14 até a 26 nesta aula. Bom, questão 14 foi a seguinte: Daniel tinha uma determinada quantia em sua carteira, gastou um terço dessa quantia no supermercado. Lhe restou R$ 330. Qual foi a quantia que Daniel gastou no supermercado? Bom, tem várias maneiras de fazer, né? Uma maneira mais fácil também é você pegar as alternativas, testar, calcular um terço, tirar esse um terço, aqui sobrar, né? Quanto que sobrar vai ser o valor que vai ser aí, tá? Mas eu vou montar em forma de equação, certo? Porque testando as alternativas vai dar um pouco mais de trabalho. Então eu vou chamar a quantia que ele tem de x e o quanto ele gastou, um terço desse valor, um terço de x, certo? E aí eu vou montar a equação. O que acontece? Se a gente pegar a quantia, tirar esse um terço que foi gasto no mercado, vai sobrar R$ 330. Então eu montei a equação dessa maneira aqui: x, que é a quantia que ele tem, menos um terço de x, que foi o quanto que ele gastou, sobra R$ 330, certo? Bom, dito isso, aí nós vamos calcular essa quantia que ele tem, não o quanto ele gastou. Bom, para que fique mais fácil aqui, o ideal é que a gente multiplique tudo por 3 para eliminar aquele um terço ali, né? Então vai ser 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 1 dá 3, dividido por 3, cancela, já até cancelei ali, vai ficar menos x só, e 3 vezes 330 vai dar 930, né? 990, perdão. Então, já eliminei ali a equação ali para poder, já eliminei a fração para poder ficar mais fácil para fazer a equação, né? Aí agora é brincadeira de criança. Então, 3x menos 1x dá 2x. 2x é igual a 990, aquele 2 ele está multiplicando, passa dividindo. Então eu posso escrever aqui 990 dividido por 2 é o valor do x, ou seja, 990 dividido por 2 vai dar 495. 495 não foi o quanto que ele gastou, e sim o quanto que ele tinha, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular um terço desse valor. O que eu fiz aqui? Como já tem os valores, né? Um terço aqui eu vou pegar, fazer a diferença, né? Porque a quantia menos o quanto ele gastou sobra 330. Se eu pegar aquele 330 e subtrair, eu sobra um terço, né? Eu achei mais fácil fazer assim, que é só uma subtração, certo? Então um terço de x vai ser, que é a mesma coisa que eu pegar esse número e dividir por 3, certo? Vai ser R$ 165, é o que ele gastou lá, tá? Um pouquinho complicada, bem elaborada, que é cheio de pegadinha essa questão aí. Se a gente interpretar de algumas maneiras, pode dar errado aí o cálculo. Bom, dando sequência, observe o gráfico da função f, e aí está o intervalo, que esse intervalo é o intervalo de x, e para cada valor representando, tendo a resposta nos reais, né? Nos conjuntos dos números reais. Então o intervalo que ele está falando é de x. Se você reparar embaixo no eixo de x, você vai perceber que o gráfico começa no menos 1 até o 5 positivo, é o intervalo dos valores. Ou seja, nós vamos ter que responder alguma coisa equivalente ao valor do x, ao eixo de x. Só para lembrar, esse é um gráfico da função quadrática, função do segundo grau. De acordo com esse gráfico, a função f é negativa em qual intervalo? Bom, coloquei a função novamente, e o intervalo que ele é negativo é quando ela está abaixo do eixo o ponto zero ali do eixo da origem, né? Tomando como referência o eixo de y. Como as informações foram sobre o eixo de x, aquele intervalo que ele mostrou, né? Então nós vamos marcar para quais valores ela é negativo em relação ao eixo de x. Ou seja, você vai perceber que começa no 1 e vai e vai até o 3 positivo. Ou seja, o intervalo é esse daqui, certo? Interpretação de gráfico. Bom, agora, questão 16. Pedro contratou uma empresa para construir uma cisterna subterrânea que servia para a captação da água da chuva. Ele solicitou que essa cisterna, é como se fosse um reservatório, alguma coisa assim,
é mais comum para quem vem do interior e tal, tivesse o formato do paralelepípedo reto retângulo e que suas medidas internas fossem de 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade. Quantos metros cúbicos, unidade de volume, de água de chuva no máximo poderão ser armazenados nessa cisterna? Então eu fiz mais ou menos aqui o que vem a ser o desenho, o formato dela, e vou colocar as 3 medidas, certo? Que é retângulo, ou seja, a base é retângulo, não é isso? Então eu coloquei as 3 medidas, é parecida com a primeira questão da prova, certo? E aí nós vamos ter que calcular o volume, A vezes B vezes C, ou seja, vou multiplicar as 3 medidas. 6 vezes 4 vezes 2. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2 dá 48. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, certo? Então, alternativa C. Cálculo do volume. Questões também que o Enem pede, né? E a ETEC também. A gente até coloquei nos desafios semanais, uma aí semana passada para vocês exercitarem. Bom, questão 17. Pamela receberá alguns amigos para jantar em sua casa. Para a sobremesa, ela fez um mini bolo para cada amigo, um para ela e um para o seu marido. Pamela observou que a quantidade em gramas de cada chocolate em pó que ela utilizou para cada mini bolo é numericamente igual à quantidade de amigos que ela receberá para jantar. Ela utilizou ao todo 35 gramas de chocolate em pó para fazer todos os mini bolos, certo? 35 gramas que ela usou aí. Quantos amigos Pamela receberá para jantar em sua casa? Uma questão pessimamente elaborada, porque primeiro que o enunciado é muito confuso, e quando a gente usar as informações, a gente pode ter duas alternativas corretas, tá? Até o momento não foi anulada a questão, mas eu vou fazer com a alternativa que ele falou que é o gabarito, tá? Mas tem duas alternativas que pode ser feito da mesma maneira e a gente conseguir encontrar o resultado. Mas vamos pelo gabarito, que foi a alternativa A correta. Bom, qual é a interpretação aqui? Então, seria o casal, 2 pessoas, ela e o marido, mais a quantidade de amigos, ou seja, 5 pessoas, certo? Então, no total, dá 7 pessoas, contando os amigos mais o casal. E aí o que acontece? Como ela dividiu numericamente a quantidade de gramas para cada bolo, é igual ao número de amigos, então nós vamos pegar aí o que? Vou pegar esse 35 gramas e dividir para o total de pessoas, que é 7. Ou seja, cada pessoa e cada amigo, né, correspondente aí, que ele perguntou sobre os amigos, né, são 5 gramas para cada bolo. Aí se a gente substituir, voltar lá, vai dar exatamente as 35 gramas que ele falou, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Então vou pegar, por exemplo, pelo casal. Então são 2 pessoas vezes 5 gramas, dá 10 gramas para fazer os 2 bolos que falou aí, mini bolo, né? Se eu pegar o dos amigos aqui também, então vai ficar 5 vezes 5 gramas, são 5 amigos, 5 gramas para cada bolo, 25 gramas, somando tudo dá as 35 gramas. Esta é a correção aí. Mas se a gente pegar a alternativa D e fazer a mesma coisa, a gente vai bater o valor 35 também. Mas no gabarito está como alternativa A, tá? Eu só fiz a correção da alternativa correta. Muitos marcaram 33, outros marcaram 35. Como a gente sabe que o enunciado ele está mal elaborado quando ele te leva a interpretações diferentes de uma situação. A interpretação tem que ser clara o que vai fazer, e aí não está muito claro, na minha visão. Mas não foi cancelada, deveria ser cancelada. Mas vamos tocar o baile. Questão 18. Esse tema aí vocês já estudaram um pouquinho sobre ele no fundamental, mas ele voltou novamente aqui, só que geralmente volta no segundo ano, mas um pouco mais para frente. Então a gente vai dar só uma introduçãozinha para fazer a questão. Provavelmente nós vamos retomar esse tema ao decorrer do ano. Marília fabrica bolos de brigadeiro, coco e amendoim, todos em formato de cubo, idênticos.
Por distração, Marília embrulhou todos os 40 brigadeiros, 70 de coco e 50 de amendoim, são os sabores, em papéis de mesma cor. Eita, rapaz, agora bagunçou tudo, né? Qual a probabilidade de Marília escolher ao acaso dentre esses um bombom de brigadeiro? Então, assim, o que significa a probabilidade? Probabilidade, e tem a teoria das probabilidades também, é a chance de alguma coisa acontecer, sinônimo de alguma coisa acontecer. Então, a gente tem que ver quantos brigadeiros tem e qual é o total. Aí a gente representa isso em uma forma de fração, certo? Então, basicamente, a probabilidade é os casos, ou seja, os casos favoráveis, a chance de alguma coisa acontecer, dividida pelo total. É uma razão que a gente faz dessa maneira, certo? Ou seja, quantos bolos de brigadeiro tem, bombons de brigadeiro, perdão, tem? São 40, no total de quantos? 40 mais 70 dá 110, mais 60, mais 50, 160. Então, a chance dela encontrar um brigadeiro, né, um bombom de brigadeiro nesse número aí de bombons de 3 sabores diferentes, é 40 no total de 160. Daria para seguir mais, para transformar em probabilidade, em porcentagem, daria para simplificar, mas como a resposta está assim, então vou deixar dessa maneira, que é a alternativa B, certo? Mas provavelmente nós vamos retomar esse assunto aí futuramente. Questão 19. Uma rampa de 5 metros de comprimento foi construída para interligar as ruas Aimorés, acho que é assim, e Sergipe. Bom, aí está lá o desenho. O que a gente observa que é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo nem precisaria fazer conta, porque é o triângulo retângulo conhecido como triângulo pitagórico, que é onde veio o teorema de Pitágoras. Mas caso você não tenha lembrado isso daí, é o 3, 4, 5, aquela medida ali é 3, eu vou fazer o passo a passo aqui. Ele quer saber qual é a altura em metros da rampa, que é essa medida aqui que eu vou chamar de B, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, o A é igual a B vezes o C ao quadrado, não é isso? Então, vamos aplicar aqui. O A vai ser o lado oposto ao ângulo reto. Pô, mas o ângulo reto está do outro lado, não tem problema, né? Metade da volta ali é 180 graus, né? De um lado é 90, o outro também é 90, certo? Bom, aplicando o teorema, então ficaria o 5 ao quadrado, B ao quadrado e a base ali, que eu chamei de C, ao quadrado também. Resolvendo as potências, eu mantive a medida, tá? Se você não quiser colocar a medida, não tem problema, vai dar um número lá, mas sem crise. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, resolvi as potências. O 16 está somando, o contrário de somar, subtrair. Então, eu posso escrever 25 menos 16 metros ao quadrado igual a B ao quadrado. Vou subtrair as duas medidas. Isso aqui vai dar 9, que é o do teorema lá, né? E aí, o que a gente faz agora? O B ao quadrado tem que fazer a raiz, não é isso? Então, fazendo a raiz, vou cancelar esse quadrado aqui. Vai ficar só metros, não é isso? E eu tenho que fazer a raiz de 9. A raiz de 9 é igual a 3, né? Então, 3 metros é igual a B. Isso implica dizer que B é igual a 3 metros. Só troquei a posição ali, certo? Bom, mas nem precisaria fazer conta aí, dá para responder direto, que é o teorema pitagórico, que é muito comum cair também por aí. Mas está aí a resolução passo a passo. Bom, questão 20. José é padeiro e tem uma receita de pão para a produção de pães doces. Nesta receita são utilizados 820 gramas de farinha de trigo para a produção de 20 pães doces iguais. Certo dia, José recebeu uma encomenda de 50 pães e utilizou dessa maneira a mesma receita padrão para produzir essa encomenda. Quantos gramas de farinha de trigo, no mínimo, José utilizou para produzir os pães doces desta encomenda? Então, o que ele teve que aumentar ali? Teve que aumentar a produção 1,5 vezes, certo? Mais ou menos aí, tá? Bom, tem várias maneiras de fazer isso aí, mas o mais comum que os alunos geralmente fazem isso aqui é uma relação de proporcionalidade, não é isso? Ele aumentou a quantidade de pães, tem que aumentar a quantidade de gramas de farinha, e a gente pode resolver pelo método da regra de 3, não é isso? Acho que fica mais fácil fazer assim. 820 gramas, 20 pães, x gramas é igual a 50 pães. A gente multiplica aqui em diagonal, 20 vezes x vai dar 20x.
820 gramas vezes 50. Eu vou resolver essa multiplicação aqui primeiro. 820 vezes 50 dá 41 mil gramas. Aquele 20 ele está multiplicando, contrário de multiplicar, dividir, certo? Dividindo aí 41 mil por 20, dá até para cancelar ali, mas já coloquei a resposta direta, vai dar 2.050 gramas de farinha, tá? Aumentou a quantidade de pães, aumenta a quantidade de farinhas, essa é a alternativa D. Bom, seguindo aqui, essa daqui é uma vergonha, você errou isso aqui, pelo amor de Deus, é conteúdo do 6º ano, tá? Mas às vezes acontece. Observe a fração no quadro abaixo, 4 décimos. Dá até para fazer de cabeça aqui, mas eu fiz o passo a passo. A representação decimal dessa fração é aí fracionar a mesma coisa que dividir. Coloquei aqui até a divisão para fazer. Não dá para dividir porque é menor, então a gente acrescenta o 0,0 lá, não é isso? Então 10 vezes quanto que dá 40? 4, sobra 0, então alternativa A, tá? Mas acontece. Bom, essa daqui vamos lá. Observe no quadro abaixo as etapas que um professor expôs aos seus alunos para demonstrar a relação das medidas PRS do triângulo retângulo. Repara que é alguma construção que vai cair no teorema de Pitágoras, não é isso? Mas vamos continuar daqui, ó. E tá igualzinho da aula. Quem assistiu, acho que conseguiu fazer. Se leu também a questão, né? Porque tem o caso dos alunos que não leem. Mas vamos lá. Primeiramente, ele desenhou sobre os lados dos três quadrados, lado dos três quadrados de lado P, R e S. E destacou que suas áreas são, respectivamente, P ao quadrado, porque a medida elevada à segunda potência, E ao quadrado, S ao quadrado. Está lá o desenho. Etapa 2, como ele estava subdividido em relação aos quadradinhos da mesma unidade de área, o professor os representou sobre um quadrado do lado P, que é o quadrado maior, certo? E assim concluiu a demonstração. Ou seja, o que ele pegou? Ele pegou todos aqueles quadrados menores, sobrepôs aquele quadrado que estava em branco, percebeu que deu a mesma coisa, a mesma área, certo? Então isso implica dizer que eles são, se eu fazer o quadrado do lado P, vai ser igual a soma dos outros dois, porque deu igual ao teorema de Pitágoras, não é isso? Com relação às medidas P, R e S desse triângulo, o professor demonstrou que, que o triângulo, o quadrado P, que é o maior, é igual à soma dos outros dois também ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, que é essa alternativa aqui, certo? Tem que tomar cuidado só para não confundir os lados. O lado, falamos isso em aula, mas não custa nada retomar, o lado que é o maior lado, a maior medida do triângulo retângulo, ele sempre é oposto ao ângulo reto, né? Então o lado P, ele é o lado maior, então consequentemente tem que somar os dois para dar esse lado P aí, tá? Bom, outra questãozinha fácil também, mas vamos lá. Observe a reta numérica abaixo. Esta reta está dividida em segmentos com a mesma medida. Então ele tem lá 4, 5 e assim vai, e números inteiros, e marcou alguns pontos que, tirando o ponto R e o ponto P, os outros não são números inteiros, porque ele está dentro do intervalo de números inteiros, certo? O ponto que melhor representa o número 2 raiz de 10 bom, pode ter feito na calculadora, alguma coisa assim. Eu vou fazer uma aproximação, porque a raiz de 10 a gente não é um número exato, certo? A raiz de 10 ela se encontra entre a raiz de 9 e a raiz de 16. A raiz de 9 a gente sabe o valor, que é 3 ao quadrado, que é igual a 3, e a raiz de 16 é igual a 4. Então, o que significa? Que a raiz de 10 está dentro desse intervalo, é um número entre 3 e 4, é 3, alguma coisa. Porém, tem que ficar esperto porque o número que ele quer que represente é 2 vezes essa raiz. Então, se a raiz de 3 está entre 3 e 4, 2 vezes esses extremos aí, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 4 dá 8. Ou seja, esse número, 2 vezes a raiz de 10, é um número entre 6 e 8. Ou seja, está dentro desse intervalo que eu marquei aqui e, consequentemente, só pode ser a letra S, o ponto S lá, certo?
Bom, só uma resolução, tá? Que poderia ser feita para esse exercício. Aqui nesse daqui, o conteúdo do ano passado, que a gente teria que representar o gráfico dessa função x ao quadrado menos 2x igual a 8, precisaria menos 8 e precisaria representar qual desses gráficos. Eu vou marcar aqui a alternativa B já, tá? Mas eu vou pedir para, consequentemente a gente vai voltar a esses temas ou esse ano ou ano que vem, mas eu vou fazer utilizando o GeoGebra. É bom que vocês veem aí também que vai ser parecido com o gráfico 2. Uma coisa importante de observar também são os pontos que interceptam no eixo de x, tá vendo? Então a gente vai perceber que lá, substituindo no gráfico, a gente vai encontrar o ponto menos 2 e 4 positivo. Isso pode ser feito por alguns métodos. Eu coloquei lá no arquivo para vocês darem uma olhadinha lá. Alguns olharam, alguns perguntaram, outros não. Mas pode ser feito pela fórmula de Bhaskara ou pelos métodos de resolução de equações de segundo grau. Soma e produto, fatoração, tem alguns métodos aí para poder resolver. Mas como é conteúdo para frente, né? Então eu vou fazer usando o GeoGebra aqui só para mostrar para vocês, e é bom que vocês vão aplicando também outros conteúdos lá, tá? Bom, então deixa eu pôr aqui o teclado. Bom, vamos lá aqui, que aí vocês acompanham e dá para vocês fazerem aí também, né? Eu só lembrar aqui qual é a função. X ao quadrado, então x e a tecla quadrado aqui, certo? menos 2x. Opa, o negócio foi aqui para baixo, rapaz. Olha que coisa. Menos 2x menos 8, certo? Ele já vai construindo o gráfico da função de segundo grau. Vocês devem lembrar do ano passado, sempre é uma parábola. Aí os pontos aqui, que são chamados de raízes, que a gente calcula pela fórmula de Bhaskara ou os métodos derivados da fórmula de Bhaskara, os pontos são esse aqui, ó, menos 2 e 4, que a única que corresponde a isso aqui é o gráfico da função o B aqui, tá vendo? Que é esse gráfico aqui, tá? Se quiser fazer por fórmula de Bhaskara, pode fazer, mas futuramente a gente vai estudar, por isso que eu não coloquei agora, porque tem muita coisa pra gente estudar, então, bom, vamos lá. E é bom que aprende a usar aplicativos também, educativos também. Isso é importante para a aprendizagem também. Questão 25. Observe no desenho abaixo o triângulo PQR. Esse triângulo é um triângulo, não é triângulo retângulo, é um triângulo equilátero, cujo todos os lados são iguais. Qual a medida dos ângulos externos desse triângulo? Então, alguns marcaram a alternativa B, mas ele falou externo. Externo é o que significa que está fora. Interno significa dentro, certo? Então, ele quer saber esse ângulo que está aqui do lado, ó. Tá vendo? Então eu fiz mais ou menos o desenho, não ficou muito ajeitadinho aí, mas o que significa? Que se a gente pegar esse ângulo vermelho mais esse ângulo de 60 graus, dá metade de uma volta. Metade de uma volta a gente sabe qual é a medida, não é? A volta completa 360 graus, metade dela dá 180. Ou seja, nós vamos ver, somando com esse ângulo de 60 graus, quanto que falta para chegar em 180 graus. Obviamente que falta 120 graus. Então significa que esse ângulo externo, não é? É igual a 120 graus, que é a alternativa C. Tá? É um exercício teórico, a prova, tanto a P quanto a D, vem algumas questões assim, certo? Bom, a última questão aí da avaliação da ADE é uma questão de função aí de primeiro grau, mas com um probleminha aí. Em uma gráfica, a quantidade de páginas impressas de forma contínua por dia é diretamente proporcional à quantidade de horas de funcionamento diário dessa gráfica. Em 5 horas de funcionamento, esta gráfica imprime 500 páginas. A função que relaciona a quantidade Q, que está lá representada lá, certo? Pela letra Q de quantidade, de páginas impressas por dia, com a quantidade de horas H, que ele representou aí, certo? De funcionamento desta gráfica nesse dia bom, tem várias maneiras de fazer, eu optei por fazer
pela substituição das alternativas, porque às vezes a gente fica complicando os exercícios e a resposta está nas alternativas, não é? Então o H é as horas e a alternativa que eu substituir 5 no lugar da H e resolver esta equação, vai sobrar uma letra só, não é? Eu achar o valor igual a 500, eu acho a resposta correta. Muitos alunos que eu vi, assim, do gabarito que eu digitei, marcaram a alternativa D. E eu, talvez, se tivesse substituído o valor, não tinha marcado errado. Então, olha só, a alternativa A no lugar é H mais 100, certo? Então, eu substituí 5, porque a quantidade de horas, 5 mais 100 dá 105. Não é, porque tem que dar 500. Né? Ele foi bem claro lá no enunciado. A alternativa B é 5H, então eu coloquei 5 vezes 5, mais 500. 5 vezes 5 dá 25, mais 500, 525. A alternativa C é 5H, ou seja, ficaria 5 vezes 5, porque o H é igual a 5, não é isso? 5 vezes 5 é igual a 25, também não é, porque tem que dar 500. A alternativa D ficaria sim, é 500H, então é 500 vezes 5. 500 vezes 5 é 500 mais 500 mais 500, 5 vezes, dá 2.500, não é, porque tem que dar 500. E a última alternativa, que é a alternativa correta, é 100H, ou seja, 100 vezes 100 vezes 5 horas é igual a 500. Ou seja, significa o quê? Que por hora ela imprime 100 páginas, não é isso? Então essa aqui é a única que bate aí, tá? Bom, a alternativa correta então é aí, certo? Faça a correção das questões. Se fez de uma outra maneira, não tem problema, desde que atenda aos princípios da matemática, não pode ser uma coisa que saiu da sua cabeça assim e tal, tem alguns conceitos, tá? E aí a gente fez a correção das questões com a minha visão da questão, tá? Talvez você fez de uma outra maneira, até mais rápido, não tem problema. Aqui tem algumas propostas que a gente tenta fazer também para vocês aprenderem algumas coisas dentro das questões das provas também. Mas é isso, tá? Aí posta a correção das 26 questões aí, hein? Então é isso, tá bom? Um abraço a todos, até!